Quem está pronto para poder ser chacoalhado por Deus? Aleluia. Repita assim comigo: hoje eu não negociarei, apenas me submeterei. Misericórdia. Apenas vou me submeter ao que Deus me pedir. Amém? Chamar o preletor da noite. Oh, glória. Glória a Deus. Aleluia. A paz do Senhor, igreja. Glória a Deus. Vocês estão bem? Aleluia. É muito bom revê-los, é muito bom estar aqui com vocês. Faz tempo que eu não via vocês. Mas aprove Deus que, meu Jesus, minha Bíblia está riscada por uma caneta da mão da Júlia Tabata. Você viu e escondeu, irmã? Vamos lá? Ah, Jesus. Quando aconteceu isso? Amém. Ô, vaso, na minha Bíblia não. Amém, gente? Glória a Deus. Deixa eu voltar para o culto aqui, que senão eu vou perder a bênção. Glória a Deus. Gente, é motivo de bastante alegria. Queria parabenizá-los por mais um ano, o 6º ano de vocês. Com muita alegria. Creio que Deus tem uma palavra para os nossos corações. Amém? Está calor demais, irmão. Se eu pedir para desligar um pouco ou baixar a velocidade desse ventilador, você não fica bravo comigo, tá bom? Vou suar junto com você. Aleluia. Glória a Deus. Gostaria de agradecer ao pastor Diogo e a alguns membros daqui que nesse período me mandaram mensagem. Muita gente daqui me procurou, me mandou uma mensagem, perguntou se eu estava bem, o que estava acontecendo, quando eu vinha, quando eu voltava, e aqui estamos nós, irmão. Né? Tá aí, a última vez que eu vim aqui, a Júlia estava na barriga da Tabata, sem rabiscar minha Bíblia ainda. Hoje já está aí, correndo para um lado e para o outro, brincando. Glória a Deus por isso. Túlio, é muito bom estar aqui com o Túlio. Ele é um amigo também de longa data. Vai ficando pior, né, Tabata? Glória a Deus, irmão. Abra sua Bíblia comigo em Deuteronômio. Tá bom. Glória a Deus. Deuteronômio, capítulo de número 1. Deixe sua Bíblia aberta, vamos orar? Pai, eu quero te dar graças por essa noite, Senhor Jesus. Que a tua infinita misericórdia seja conosco, ó Pai. Minha oração é, Senhor Jesus, que nesse momento o Senhor prepare nossos corações para aquilo que o Senhor irá falar aos nossos corações. Deus, eu creio que é uma noite que o Senhor vai dar destino a algumas pessoas. Rasgue os céus da revelação neste lugar, ó Deus. Venha com tua graça e com tua misericórdia, ó Pai. Deus, toda raiz de engano, toda raiz de amargura, toda raiz de inveja, toda raiz de orgulho, que ela venha cair por terra agora, Pai, no nome do Senhor Jesus. Estamos aqui para se alegrar e celebrar com aqueles que estão celebrando, Jesus. Que o Senhor venha com tua presença palpável em nosso meio, Pai. Que o Senhor fale com tua igreja no nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Deuteronômio, capítulo de número 1, verso número 21 a seguir. A versão que eu vou ler aqui é a NVI, não sei qual você usa, talvez seja um pouco diferente, mas o texto diz assim: Vejam, o Senhor, o seu Deus, põe diante de vocês essa terra. Entrem na terra e tomem posse dela, conforme o Senhor, o Deus dos seus antepassados, lhe disse. Não tenham medo nem desanimem. Vocês todos vieram dizer-me: mandemos alguns homens à nossa frente, em missão e reconhecimento da região, para que nos indiquem
por qual caminho subiremos e a quais cidades iremos? A sugestão pareceu-me boa, por isso escolhi 12 de vocês, um homem de cada tribo. Ele subirá à região montanhosa, chegará ao vale de Escol e o explorarão. Trouxeram dali alguns frutos da região, com o seguinte relato: essa terra é boa, essa terra que o Senhor, o nosso Deus nos dá, é boa. Amém? Glória a Deus. Acredito que você já leu esse texto, você conhece ele. E aqui está falando sobre a conquista da terra. Não costumo dar tema à mensagem, mas se fosse dar um tema nessa noite, seria conquistando territórios. É o 6º ano da igreja de vocês, e eu creio que muito o Senhor já fez até aqui e muito ainda fará. O texto a qual lemos na Bíblia, ele vai fazer menção de uma passagem que muitos historiadores vão corroborar da mesma ideia, vão concordar em seus estudos, que o tempo que eles vão conquistando está ali entre 5 e 7 anos. E vocês, celebrando o 6º ano, eu gostaria de liberar essa palavra sobre a vida de vocês. Um tempo de conquistar territórios. Um tempo de você entender aonde Deus vai te colocar e o que você vai conquistar. Eu quero dizer para você que, se você leu bem o texto comigo, você vai entender que o plano original da parte de Deus é simples. Aí está a terra que eu dei para vocês, tome a terra. Deus nunca mandou espiar a terra foi sugestão de homens. Deus falou: a terra está aqui, está pronta, Túlio. É só você pisar e tomar posse dela. Só que aí tem alguns que ficam intrigados com aquilo que Deus está fazendo. Chega para Moisés e fala: Moisés, não é melhor levantar um homem de cada tribo e colocar todos dentro da terra, para espiarem a terra? O plano original da parte de Deus: tomem posse da terra, não tenham medo. Vontade permissiva da parte de Deus: quer enviar 12, envia, mas não é o meu plano original. Então eu quero começar dizendo que não dá para colocar na conta de Deus aquilo que foi sua escolha. Não dá para você colocar na costa de Deus aquilo que você escolheu para você. Deus falou: tome por herança, avance, conquiste. E de repente você está paralisado porque está falando assim: primeiro eu vou sondar, primeiro tem que acontecer isso. Não! Se o próprio Pai já liberou uma palavra a seu respeito, comece a se movimentar sobre a palavra. O problema é que hoje é mais fácil colocar na conta de Deus. Mas a palavra é clara: tomem posse da terra, avancem na terra. Eu quero que você entenda nessa noite que existe um plano original da parte de Deus. E se você não está vivendo esse plano original da parte de Deus, não queira culpar Deus. Se você falou: primeiro eu vou espiar, eu vou ver como vai ser, e se eu achar que vai dar bom, a gente vai. Aí de repente você vai olhar para mim e falar: Guilherme, mas calma aí, se esse é o plano original de Deus, por que Números, capítulo de número 13, vai relatar na palavra que mandou Moisés 12 homens espiar a terra? Porque Números, capítulo de número 13, é uma releitura do que está escrito em Deuteronômio, capítulo de número 1. Eu estou falando de algo que aconteceu há 38 anos atrás desse texto. Mas quando acontece, aqui você vai ler de maneira que o povo está sugerindo, e lá você vai falando, Moisés falando assim: não, vocês querem ir, pode pegar e pode ir. Você vem e viu o texto que não tinha mais o porquê reconhecer a terra. Haja vista que Abraão, Isaque e Jacó já tinham passado por ela. O tempo de reconhecimento já passou. Deus está falando com alguém aqui: o tempo de você querer reconhecer um território já passou. Não dá para ficar reconhecendo, é o tempo de conquista, é o tempo de avançar, é o tempo de prosseguir. É o 6º ano do ministério de vocês, e a palavra desse ano para a sua vida é isso: é tempo de avançar. E tem hora que você está pensando: não, eu vou ficar aqui de boa, e daqui a um tempo eu vou começar a me movimentar. Cuidado, que o tempo da conquista passa. Você fica e o tempo passa.
Eu quero que você entenda que o que Deus tem não é mais sondar a terra, é um tempo de conquista. E se você for parar para olhar na palavra, as conquistas que esses homens tiveram, existe um paralelo muito grande, é muita diferença de uma conquista de um homem para outro, André. Porque quando você olha para Moisés, a Bíblia vai relatar que ele conquista 2 terras. Mas quando você olha para Josué, você vai observar que ele conquistou 31 territórios. E quando você está no meio da igreja hoje, aplicando para os nossos dias, você vai olhar para a vida de alguém conquistando, avançando, e tem hora que você fala assim, meu Deus, eu acho que eu estou parado no tempo, eu acho que eu paralisei, eu acho que eu não consigo. Muito das vezes você vai pegar alguém da mesma faixa etária de idade da sua, e você começa a fazer um paralelo, fulano já chegou aqui, eu ainda não cheguei. Fulano conquistou isso, eu ainda não conquistei. E tem hora que você quer comparar aquela batalha que é sua com a batalha que teu irmão venceu um dia. Mas eu quero liberar uma palavra para você. Não é a quantia de conquistas que você tem no seu currículo, mas é a relevância que a conquista tem na tua história. Tem gente que tem 300 conquistas, mas não tem relevância nenhuma. Em contrapartida, tem um ou outro que tem uma ou outra conquista na vida dele, mas aquilo mudou o rumo da história dele. Eu quero começar dizendo, pare de comparar a sua história com a de quem já avançou um pouco mais. Pare de querer comparar a tua caminhada com quem já caminhou um pouco mais. Sabe por quê? Porque quando você começa a olhar para a história, e Deuteronômio, capítulo de número 2, ele vai começar a narrativa de quando Moisés começa a avançar, começa a guerrear e começa a vencer e conquistar algumas terras. Você vai ver que no capítulo 2 e verso de número 26 a seguir, Moisés tem que passar por uma terra, e quando ele tem que passar por essa terra, Deus fala para ele da seguinte maneira: converse com os homens dessa terra, falem com eles que você só quer passar pelo território, é só de passagem. Você não vai tomar a terra, você não vai fazer nada, Moisés. Você só vai passar pela terra. Fale que tudo que o povo precisar, você vai comprar, tanto mantimento, quanto água, quanto vestimenta. Tudo vocês vão ter. O texto vai dizer que Moisés chega até esse homem que toma conta desse território chamado Gileade. Quando ele chega, ele conversa, ele oferece dinheiro, ele tenta se relacionar com aquele povo. Mas o texto vai dizer que aquele rei não aceita. Sabe o que eu entendo, pastor Diogo? Que nem todo mundo está pronto para um relacionamento. Nem todo mundo está pronto, Andro, para se relacionar com a gente, não está. Por que, Guilherme? Vocês são exclusivos? Não, estou falando que nem todo mundo está pronto para se relacionar com você. Tem gente que não suporta o relacionamento. Tem gente que nunca vai suportar trocar uma ideia com você, porque ele não suporta ver que Deus está te levantando, Deus está fazendo alguma coisa na sua vida. Sabe o que está acontecendo? Existem territórios que você nunca vai entrar no relacionamento, você só vai vencer na guerra. Preste muita atenção nisso. Guilherme, o evangelho é um evangelho de paz, sim, mas existem conquistas, meu irmão, que você vai ter que entrar no meio de uma guerra, no meio de uma batalha. O texto é claro, está oferecendo dinheiro para comprar o que precisa e relacionamento. Os homens não aceitam. Sabe o que Deus fala para ele, Moisés? Entra guerreando e tome posse dessa terra. Tem hora que está faltando para a gente é posicionamento no meio da guerra. É posicionamento no meio da batalha. Para você que gosta de fugir da guerra, meu irmão, tem uma péssima notícia. Toda vez que você correr da batalha, você não conquista territórios. Mas todas as vezes que você falar, Senhor, eis-me aqui, e estiver pronto no campo de batalha, se prepare para uma grande batalha, para uma grande guerra, mas a conquista vai vir. Guarde isso dentro do seu coração. Irmão, eu tento ficar comportado aqui em cima, não dá. Guarde isso no seu coração. Tem hora que você está muito... Sabe aquele irmão que é da boa vizinhança, da boa praça, ele sorri para todo mundo. Não, irmão, tem hora que é na guerra. Tem hora que é no meio da batalha. Tem hora que você vai ter que entrar guerreando, mas é entrando guerreando que você vai conquistando. Posso te dizer, se você continuar fugindo... Porque existem guerras, meu pastor, que elas são inevitáveis. Aparecem no meio do nosso caminho. E se você continuar fugindo delas, Deus nunca vai ampliar
o seu espaço geográfico aqui na terra. Guilherme, o que isso importa muito, porque você vai entender no decorrer da mensagem que você conquistar um território geográfico, você conquista bênçãos nesse território. Esse homem agora ele vai conquistar essa terra chamada Gileade. Mas eu quero que você entenda isso. Toda a guerra que Moisés está travando é no espírito e não na alma, Andrew. Sabe por quê? Porque hoje a gente vive uma síndrome almática no meio das igrejas, no modo geral. Eu conversava hoje à tarde com alguns irmãos e eu falei para eles, hoje você vai ver um povo chorando no meio da igreja. Você passa nos cultos, as pessoas estão chorando e por vezes muito quebrantadas, mas em contrapartida, você vai encontrar alguns apenas cheios de remorsos dentro da igreja e não arrependidos. Você vai ver pessoas chorando, que ela está chorando não é porque ela não tem mais aquele contato com Deus, ela chora porque ela perdeu os benefícios e a glória que ela tinha quando ela exercia algo que era Deus que fazia. Então tem hora que a igreja está chorando, as pessoas estão chorando, mas é apenas um remorso. Eu choro agora, mas está bom, depois eu continuo. Na verdade não está chorando por causa da falta da presença. E veio um exemplo muito claro nessa conversa. Alguém se manifestou e falou assim, igual Saul. Saul, quando ele perde tudo, ele fala assim, não, ele chora. Mas ele chora porque ele perde o trono. Davi, quando peca, ele chora. E a oração desse homem é a oração que devia ser a oração da igreja. A oração desse homem, ela falou assim, tira o trono, tira a guarda, tira tudo que eu tenho, mas não tira de mim a tua presença. Eu creio num tempo sobre a igreja no Brasil, um tempo de arrependimento. Não mais um tempo de remorso, onde eu choro porque eu não prego mais, eu não canto mais, eu não faço mais, não. Porque eu choro porque eu estou longe da presença dEle. Você vai ver Moisés avançando, conquistando. A segunda conquista desse homem está em Deuteronômio, capítulo de número 3. E você vai ver ele conquistando uma terra chamada Bazã. Quando ele chega nessa terra, meu irmão, e ele conquista essa terra, você vai ver no 3 e verso número 4 e 5 a seguir, Moisés descrevendo como foram as batalhas, Andrew. Ele fala assim, vencemos mais de 60 cidades que eram fortificadas. Os seus muros eram altos e as portas eram trancadas. Ele conquistou dois territórios, mas dentro desse território existem 60 cidades, que os muros são altos, são fortificadas. E aí o texto continua, ele fala assim, e mais outras, que nem muro tinha. Moisés ainda tira uma onda, fala que tem muro, eu conto, que não tem, eu não estou nem contando, mas eu estou conquistando. Tem gente chegando em Jericó e falando, meu Deus, e agora, o tamanho da muralha? A geração que já andou com Moisés, meu irmão, quando ele vê a muralha, fala, isso daí não vai ser nada. Já derrubamos 60 muralhas lá para trás, mais uma não vai ser nada. Já conquistamos o território que era impossível, mais uma não é nada. É por isso que você vai ver que quando a muralha se levanta, alguns avançam e outros retrocedem. Sabe por quê? Porque quem já passou por 60 territórios de dificuldade, meu irmão, quem já passou por muita luta, não vai parar em Jericó. Ei, entenda o que eu estou dizendo. Não pare nessa situação que você está vivendo. A vida já te preparou para avançar nesse tempo que você vive. Ei, é ferrenho, dói. Tem hora que você fala, Guilherme, está insuportável, eu sei. Mas é Deus nos preparando para avançar no território difícil. É o 6º ano de vocês. E se as muralhas começarem a se levantar de novo na frente de vocês, por favor, não retroceda. Não corra da batalha, se posicione no campo de batalha. Levante a cabeça e avance para conquistar aquilo que Deus tem para vocês. E tem hora que a gente vai olhar e vai falar assim, por que alguém está conquistando e eu não estou? Porque alguém está vencendo e eu não estou? Porque existem batalhas que é aqui. Eu, você, todo mundo junto no coletivo, mas existem conquistas que são nos individuais.
Sabe o que acontece? Quando a gente batalha junto aqui e alguém conquista no individual, a gente acha ruim. A gente quer brigar com Deus, fala, a gente estava na mesma batalha, Jesus. Estava todo mundo no mesmo território. Por que alguém avançou e eu retrocedi? Por que alguém alcançou e eu não estou conseguindo alcançar? E a gente esquece que todas as vezes que eu quero ficar olhando para a história do próximo, eu anulo a minha história. Eu quero que você compreenda que ele vai avançando, ele vai conquistando. E Moisés é tremendo, que ele nos ensina algo maravilhoso. Quando ele começa a conquistar, quando ele começa a avançar e ele vence os dois territórios, ele ora agradecendo a Deus pela conquista que ele teve. Parece ser algo bobo, algo simples, mas é algo que, eu posso ser sincero, eu já tive muita dificuldade com isso. A gente é bom na hora de pedir, na hora de conquistar, mas é péssimo na hora de agradecer o que Deus fez. Tem hora que são coisas pequenas, tem hora que são coisas grandes, e a gente só pensa em agradecer aquilo que é gigantesco. E aí tem hora que são coisas pequenas, e você colocou tanta fé na hora de pedir, mas a gente esquece de agradecer. Já tive muita dificuldade com isso. Moisés ensina, depois dessa conquista, ore e agradeça. Sobre os territórios que ele vai conquistando e vai avançando, o primeiro território é Gileade. E no seu original, André, Gileade é região de rochas. Só que todas as vezes que você ouve a palavra Gileade, o que você lembra? Você lembra do bálsamo que vem de Gileade. Você lembra de especiarias que existem na terra de Gileade. Mas uma verdade é que a terra de Gileade é uma terra rochosa. Moisés podia olhar e falar, Deus, a terra rochosa eu não quero. Só que Moisés aprende a extrair o melhor até da terra que é rochosa, meu pastor. Não é um lugar de muita vegetação, mas a vegetação que nasce em Gileade não nasce em outro território. Preste muita atenção nisso. Tem hora que você está falando se alumínio é uma cidade difícil, aprenda a extrair o melhor dessa terra. Aprenda a extrair o melhor de onde Deus te colocou. Aprenda a extrair o melhor e, pelo amor de Deus, firma num lugar, meu irmão. Crente cigano. Deixa eu voltar para o texto que eu vou perder a paz. Você fala de Gileade, você vai lembrar do bálsamo. Você vai lembrar de especiarias. Mas se você pegar na Bíblia toda, você vai ver Gênesis 37 e 25. Tem um povo vindo de Gileade, passando pelo meio do deserto, e vai encontrar quem? José. Quando ele pega José, o que tem em cima da carroça desse homem? Especiarias da terra de Gileade. São anos atrás, a terra já está produzindo. A terra já está gerando. Moisés não pisou nela, mas a terra já está dando algo bom. Você tem que pegar isso aqui, meu irmão. Você ainda não chegou, mas a hora que você chegar já vai estar produzindo, já vai estar gerando recurso, já tem algo bom. Só está faltando você pisar na terra e conquistar ela. Só depende de você avançar. Torno a dizer para você, não subestime a geografia que Deus te plantou. As árvores que nasciam na terra de Gileade não tinha nas terras da região, só nascia lá. E aí você vê uma dificuldade, uma terra rochosa, aprenda a extrair o melhor desse momento difícil. Porque no meio da dificuldade Deus quer te mostrar algo. No meio do negócio, Guilherme, está arrochado a coisa, eu sei. Jesus está nos ensinando algo no meio da nossa dificuldade. Jesus quer nos ensinar algo no dia mau. Jesus quer nos ensinar algo quando nada vai bem. Onde eu estava trabalhando, meu irmão, estiquei o horário, a Tabata, falei, Tabata, traz um negócio para mim aqui na barbearia. A Tabata falou, o carro não está funcionando. Eu falei, agora não. Falou, não liga. Irmão, foi um monte de gente lá em casa para ajudar a Tabata dos irmãos. Não deu certo. Hoje cedo passou um abençoado lá, ele colocou a mão e fez funcionar. Eu falei, rapaz, isso é bom. Ele falou, não, se parar, mexe aqui que funciona. Eu falei, pastor Diogo, onde? Eu falei, pelo amor de Deus, põe em oração. Guilherme, você ia vir pregar do mesmo jeito? Eu ia, porque tem um povo lá que ofereceu o carro para mim vir. E se eu não viesse com o carro do povo, eu ia vir com o meu. Todas as ferramentas estão no carro. Eu falei, eu faço ele funcionar aqui, e eu paro em alumínio no lugar que eu faço ele funcionar de novo. O que você quer dizer, Guilherme? Eu quero dizer que se fosse em outros tempos, meu irmão, pastor Diogo, cancela amanhã que eu não vou.
Meu carro parou, estou revoltado com Jesus. Tem hora que a gente está deixando de desfrutar de algumas coisas, de uma liberação da parte de Deus, porque a gente quer colocar empecilho naquilo que Deus já falou que vai fazer. Sabe o que está faltando muitas das vezes para a gente? É um posicionamento. Jesus já apertou, a coisa já arrochou, a corda está esticando, e você está falando, não, vai dar do jeito que está. Não, não dá, meu irmão. Não dá. Faça um favor para você mesmo. Para de querer pensar que vai dar certo desse jeito que parou, já não deu, já deu tudo errado. Corre para a vontade dele de novo. A terra já está pronta, só está faltando você se posicionar para conquistar ela. Uma terra é rochosa e a outra, terra de Bazã, terra próspera, terra de pastos verdejantes. Olha que contraste grande, uma terra que parece que não tem nada de bom, mas está dando algo que só tem dentro dela. Outra terra, ela é conhecida por causa que é uma terra frutífera, uma terra de pastos verdejantes, mas o texto vai dizer que a mesma terra que está dando fruto é uma terra que tem o quê? Gigantes dentro dela. Eu queria dizer para você que se você tem medo de enfrentar o seu gigante, nunca você vai desfrutar de um ambiente que é frutífero. Você nunca vai conseguir conquistar uma terra que já está dando fruto bom. Guilherme, que gigante é esse? E aí você começa a pensar em várias situações da sua vida. Esse gigante se chama o gigante que está dentro de você, é você mesmo. O gigante do orgulho. O gigante da autossuficiência. O gigante da prepotência. O gigante que eu falo e acontece. O gigante que você fala que determina aqui na terra e parece que Deus tem a obrigação de assinar no céu. Não funciona. Entre no campo de batalha ainda que tenha gigantes lá dentro. Eu não sei se você está entendendo, Deus está te convocando para uma guerra nessa noite. Guilherme, eu vim para entrar no ano de paz. Me perdoa, irmão, Jesus está te chamando para entrar no campo de batalha. Pisa no campo de batalha, Jesus já está nos esperando no meio do campo. Vem para o campo de batalha. Tem gigante, mas eu estou com você no campo de batalha. Tem hora que você ouviu uma promessa, está falando, está demorando. Posso dizer para você, irmão, demore o tempo que for, a promessa ainda está de pé. Quem prometeu ainda é fiel para que ela se cumpra. Sabe o que eu escutei hoje? Um testemunho de uma pessoa que olhou para mim e falou, eu estou vivendo uma palavra que Deus te usou no ano X. E eu pensei que estava difícil de acontecer, Deus está fazendo. Ei, irmão, deixa eu te dizer, não importa o tempo, Ele está lá nos esperando no campo de batalha. Se posicione nessa noite, pise no campo de batalha. Fala, Jesus, eu estou aqui. Se o Senhor me chamou, eu estou pronto para ir. Ei, Jesus está liberando para você uma palavra. Se você crê, jogue sua mão para cima. É um tempo de conquista. Ei, não, você não está me entendendo. É um tempo que você vai avançar. Tua casa vai conquistar. Teu ministério vai avançar. Para a glória do nome dele. Guilherme, nesse tempo que está tudo contrário na minha vida, é nesse tempo que ele vem. É nesse tempo que ele vai vir. Falei para o pastor Diogo, recebi uma palavra sexta-feira na igreja. Subiu uma bispa de São Paulo, essa bispa é doida, a bispa Andréia, eu prego lá no mês que vem. Ela subiu por um lado que ela estava sentada, ela chegou aqui em cima, ela liberou uma palavra, o apóstolo começou a chorar no canto dele. Eu falei, ela vai vir aqui. E ela saiu pelo outro canto do altar e ela veio na minha direção. Falei, tem alguém no microfone? Ela vai dar uma controlada no que ela vai falar. Ela ficou doida. Ela marchava, ela pulava. E Deus foi tão pontual no que ele falou. Uma liberação do céu. No outro dia o carro parou. Eu falei, Jesus, estava na cara que ia acontecer alguma coisa. Porque se apega àquilo que Deus libera e o diabo vem com fúria no dia seguinte para falar assim, vou paralisar, ele vai deixar de crer naquilo que foi liberado. Guilherme, você quer dizer que amanhã vai ser ruim meu dia? Pode ser que sim, pode ser que não. Não é uma regra para todos. Mas eu quero que você entenda, não saia do campo de batalha se o Senhor te colocou lá. Não retroceda, não recue. Torno a dizer para você, a vida te preparou, as consequências te prepararam para você chegar aqui hoje. E continuar avançando naquilo que Deus tem. Não é mais tempo de retroceder, não é mais tempo de recuar, é tempo de conquistar.
Quando você olha para Josué agora conquistando 31 territórios, o contraste é gigantesco. Torna a dizer também, não fique comparando a sua história com a história do seu próximo. Se atente a isso, meu querido. A mesma cidade, Andrew. A mesma cidade chamada Gileade, pastor Diogo, que é uma cidade conhecida. Salomão vai dizer que ela está entre as cidades que se tornaram uma cidade que é celeiro para abastecer as cidades vizinhas. É a mesma cidade que você vai ler o texto em 2 Reis, capítulo 10, que se torna uma terra de lamento. Que contraste é esse que a gente vive, que é a mesma terra que ela é celeiro, que ela supre, que ela prospera. Passado alguns anos, ela é uma terra que murmura, que lamenta. Por que isso acontece? Porque no decorrer da caminhada, o lugar que era celeiro vira lugar de lamentação. Começa a sofrer um ataque muito grande. Por quê? Porque o povo se corrompeu. Entenda o que eu vou te dizer. O decreto que existe sobre uma certa localidade, quem é responsável? As pessoas que habitam nela. Tem gente olhando para Alumínio e fala, Alumínio é uma terra abençoada por causa do deputado X, do tal coisa. Não. Alumínio é uma terra abençoada porque existe um povo aqui que determina os decretos que descem sobre essa terra. Existe um povo na cidade de Alumínio que tem o poder de liberar palavras de bênção sobre essa terra, de tal maneira que os decretos do Eterno pairem sobre essa terra. Quem ocupa a terra, ela é responsável pelos decretos, meu irmão. Estou enganado, né, Felipe? Estou enganado. Você percebe que Moisés conquista 2 territórios. Ele ora agradecendo e pela nossa ótica humana, Andrew, ele tinha muito mais terra para conquistar. Só que Deus fala assim, Moisés, seu limite é até aqui, meu irmão. Daqui para frente quem vai assumir é Josué. Ele fala de tal maneira que ele fala assim, até aqui você vai, e daqui para frente não. Dá lá para mim, pode dar lá para mim. Vem com o pai, vem aqui. Depois que nasceu, irmão, prega junto comigo, vem. Eu sei que você vai querer prestar atenção nela, tenta olhar para mim, tá bom? Vamos nessa. Vai dar tudo certo. Deus olha para ele e fala, deu aqui, Moisés. Daqui para frente é Josué. Quem é Josué? Ninguém menos que um menino, um moço, que quando Moisés entrava dentro da tenda do encontro, Túlio, o texto vai dizer que ele vai junto, André. Ele chega e fica parado lá de fora da tenda, meu pastor. Moisés sai, volta para o arraial. Cadê esse menino chamado Josué? Está lá na porta da tenda. Daqui ele não sai, daqui eu não quero arredar o pé. Ele não quer saber se Moisés está lá. Ele quer apenas ficar com o que é a presença do Eterno. Deixa eu te dar um recado, pare de se movimentar por alguém que se admira muito. Pare de ficar, eu admiro fulano, vou se movimentar segundo fulano. Não. Tem que existir respeito, sim. Mas quando fulano for embora, você continua. Não, você não vai só subir no monte quando o seu líder for subir com você. Vai para o monte orar sozinho. Você não vai vir aqui não, só quando tiver todo mundo para oração, vem sozinho. Não, você não vai esperar alguém te convidar para jejuar. Se move, meu irmão, no campo de batalha. Eita, caialabaerebaçoi. Você tem que parar de se movimentar, porque alguém se movimentou. Porque se alguém parar, você vai paralisar, e Deus está te chamando. Avança no campo de batalha. Erecandaioreerebae. Tacandocobonorebaceie. Uribataia cabadaiore. Micaiondoi Stacatarabas. Oh, Jesus, Erebae. Que me faz dizer, Moisés, suba e Isso, fale para ele, tira o medo. me faz entender.
tempestade é você, chuva forte é você. Isso, vamos lá. Vento forte Vamos, rompe, vai! Ei! e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre Ei, Jesus. você. Uribaia canalabacei. Moisés está no meio do arraial, Josué está na porta da tenda falando: eu quero mais. Uribaia dagai. Josué é da guerra, meu irmão. Tem Arão, tem segurando o braço de Moisés. Tem Josué no campo de batalha. Não, é um tempo de conquista e você vai se posicionar nessa noite. Você vai se levantar no campo de batalha e falar: eis-me aqui, Senhor. Você vai ver a muralha de novo vir por terra. Vai. O 6º ano da Igreja Batista Foco em Cristo vai ser marcado pelo ano da conquista. Na tua fragilidade, na tua fraqueza, o diabo falou que você não conquista mais nada. E antes de você ficar doido, você vai conquistar o que é da terra também, irmão. Mas eu estou falando de ambientes que Deus vai liberar na eternidade para você acessar. Eu estou falando que você vai ter a graça de chegar um dia aqui e falar: ei, pastor, você chegar aqui, tu vai falar assim, um dia, como João viu o céu pelo lado de dentro. Uribaia darabacei. Pastor Diogo, eu não sei o que aconteceu. Eu estava dentro do meu quarto orando. Ai, meu Deus, né? Uribaia alabaçoi. E eu vi o céu pelo lado de dentro. Oh, glória! Posso te dizer, o tempo de Moisés vai passar, irmão. Josué vai se levantar no campo de batalha. Só que tem um detalhe aqui, irmão. Quem não ia querer a terra de Gileade, uma terra de exportação, e quem não ia querer Bazã, uma terra frutífera? Eles continuam avançando, conquistando. Só que tem um detalhe: quem vai ficar com essa terra na divisão das terras? Sabe, André, quem fica? Quem pede primeiro, meu pastor. Tem hora que você ainda não pegou algo na tua vida porque você não teve nem a capacidade e a coragem de pedir. Tem hora que você fala assim: se eu pedir eu vou receber uma negativa. Negativa você já tem, meu irmão. Vai e pede. Vai sem medo nessa noite e pede. Sabe por quê? Porque o texto é muito claro, é antes do Jordão. E agora tem um povo chegando para ele e falando assim: Josué, dá essa terra para a gente. Dá essa terra para a gente. Quem pede primeiro é quem vai receber a terra, meu irmão. Eu quero que você entenda. Tribo de Ruben, Gade e meia tribo de Manassés. Eles vão chegar e vão falar assim: ei, Josué, dá essa terra para a gente. E aí tem gente pensando assim: é lógico que ele quer a terra. Porque ele não vai passar o Jordão e não vai para o meio da guerra. Não. Quando ele pergunta: mas o que você quer fazer com a terra? Tem alguém dizendo assim: ele quer a terra para não ir para a guerra. Todas as vezes que você se posicionar e pedir alguma coisa que alguém não teve coragem de pedir, alguém vai olhar e vai falar assim: está pedindo para ficar na boa. Está pedindo porque não quer entrar no campo de batalha, não. Sabe qual é a resposta desse povo? Ele olha para Josué e fala assim: ei, Josué, eu não quero a terra para não ir para a guerra. Eu só quero a terra para deixar minha esposa e os meus filhos. Eu vou para a guerra. Digo mais, Josué, se alguém da outra tribo se opor contra as tuas ordens, a gente vai matar.
lealdade, fidelidade. É o que está faltando muitas das vezes. A gente recebe um comando, alguém vem e fala assim, não vai dar certo, vamos fazer de outro jeito. Não, pula na bala, meu irmão. Sabe o que o apóstolo Tiago fala para a gente? O mínimo que eu espero de vocês, ouviu falar mal de mim, me defenda. Pula na bala, sem dó, irmão. Entra no meio do campo de batalha e fala, aqui não. A direção foi essa, a ordem foi essa, e nós vamos avançar naquilo que Deus está dizendo. André, eles vão passar o Jordão agora. E se fosse para a gente pegar aqui, dava outra pregação. Porque dentro do Jordão, cada tribo pega uma pedra do meio do riacho e leva junto com ele. Pega uma pedra pesada, põe no ombro e vou caminhar. Por quê? Porque eu preciso levantar um altar para ele. Que pregação é essa, Guilherme? Isso aqui é para outro dia, os carregadores de pedra. Aonde ele pisa, pastor, ele tem uma pedra em cima dos ombros. Por quê? Porque aonde ele pisa, ele estabelece um altar. E aonde ele estabelece um altar, Deus vira uma chave. Esse povo é tão doido que Josué nem deu a terra, ele está andando no meio do arraial das outras tribos e fala assim, Gileade e Bazã já é nossa. Vamos para a guerra, vamos guerrear e vamos voltar. A terra nem é deles, mas o que eles faziam? Se comportava como se fosse deles. Davi cuidava de um rebanho que não era dele, mas ele amava o rebanho de seu pai como se fosse dele. Por ele cuidar como se fosse dele, um dia Deus deu um reino para ele. Ei, tem hora que você empresta algo de alguém, se arrebenta, irmão, você sai moendo com tudo. Pega o carro da firma, você não está nem aí, trata como se fosse lixo. Não, cuide como se fosse seu, porque Deus vai te dar o seu. Quando eu não tinha minha barbearia, eu cuidava daqui, eu trabalhava como se fosse minha. Limpava, passava o lustramóveis na bancada, falei, ô Jesus, um dia vai ser a minha. Cuidava da cadeira com zelo como se fosse a minha. Um dia chegou a minha. O segredo é cuidar daquilo que não é nosso, como se já fosse nosso. Não, pare de se comportar. O pastor já falou lá, como um pedinte. Jesus é filho, meu irmão. Vai, levanta a cabeça, se comporte como alguém que Deus já virou a chave, já liberou, já fez. Na verdade já está pronto, só falta a gente pisar e conquistar a terra. Meu pastor, quem está habilitado para ter essa terra? Andrew, fala para mim, quem está habilitado para ter esse ambiente de excelência? Quem não tem o coração no território. Tem hora que você está pedindo algo para Deus, Deus nem deu para você, e seu coração já está naquilo. Você vai conquistar quando aquilo não roubar seu coração. Conversei com o irmão esses dias, falei para ele, eu sei porque tem coisa que Deus não fez na nossa vida ainda. Que a gente vai ficar muito, muito besta se Deus fizer. A gente vai se perder facinho se Ele fizer agora. Estava precisando Deus amadurecer primeiro, forjar primeiro. Estava precisando Ele nos preparar primeiro para aquilo que Ele queria. Todo mundo que está desfrutando de algo da parte de Deus hoje, Deus já testou no fogo, meu irmão. Tem hora que você vê alguém avançando, você fala assim, tá fácil. Tá fácil, meu irmão. Só Jesus foi testemunha no tempo da escassez. Só Jesus foi testemunha nos tempos das moedas. Só Jesus foi testemunha no tempo que tinha que dividir um lanche no meio. Ai, meu Deus. Só Jesus foi testemunha na escassez. E só Jesus sabe quando nosso coração estava pronto para receber o que Ele está fazendo. Essa forja é dolorosa, ela dói mesmo. Mas deixa eu te dizer, ainda que esteja doendo, não recue nesse campo de batalha. Tenha fidelidade nesse ano, fidelidade ao Senhor e à sua liderança. Você vai conquistar territórios quando você entender a questão da fidelidade. Meu pastor, esse povo vai passar. André, eles vão começar a guerrear e você vai ler o texto depois. 5 tribos conquistaram territórios, mas tem 7 que não conquistaram nada. Por quê?
Tem 7 que não conseguem avançar, não conseguem progredir. Por quê? O campo de batalha é o mesmo. Por quê? Porque quando alguém conquista, eu olho e falo assim, está errado. É um passo que eu dou para trás. Não, no campo de batalha eu não fico olhando para quem conquista, eu celebro com quem conquista. Eu me alegro com quem conquista. Te amo, tá? Hoje quebrou o recorde, né? Tá pesado, irmão. Terrível. Eu quero que você entenda. Porque, como eu falei, existe um tempo de batalha no coletivo e de vitórias que vão ser individuais. Você tem que entender essa estação, só que tem um porém. O povo que consegue a terra que está antes do Jordão é quem pede. Por quê? Eu amo essa frase. Lá em casa, a Tawane escuta ela 24 horas, porque é meio devagar. Na hora que eu tenho que dar uns gritos, eu falei, minha filha, pelo amor de Deus, você não gosta que eu peça, faça. Tawane, faz isso, estou indo. Eu falei, não preciso nem pedir, você tem que fazer. Por quê? Quem se adianta governa, meu irmão. Todo mundo que se adianta, ele governa. Esse povo conquistou porque se adiantou, pediu antes. Guilherme, por que essa palavra? Porque é o 6º ano do ministério de vocês. É o tempo da conquista. É o tempo de avançar. Existem bênçãos celestiais que ela só chega quando você pisa em ambientes geográficos na terra. É por isso que Deus está te colocando em ambiente de honra. É por isso que Jesus está colocando tanta gente diferente no seu caminho, fazendo novas conexões. Sabe por quê? Porque é um lugar de deleite, um lugar de desfrute. Posso falar, tem ambientes geográficos que eu piso na terra, onde eu vou pregar, que é diferenciado. A terra de alumínio sempre me abençoou demais, irmão, demais. Eu não estou falando de uma oferta no final de um culto, estou falando de pessoas que já me ligaram e falou assim, como que você está? Bem, mentiroso. Deus falou comigo, você não está bem. É uma terra que sempre me abençoou. Ah, Guilherme, porque você não mora aqui, meu irmão, você não conhece minha cidade. Cidadezinha pequenininha, pequenininha, pequenininha. Terrível, parece que não dá para fazer nada diferente. Mas posso dizer para você, ainda com as dificuldades, a gente está dentro do campo de batalha, falando, Jesus, eu estou pronto, eis-me aqui. Se é tempo de conquista, eu posso dizer, meu irmão, o tempo é agora, agarre esse tempo que Deus está liberando. Existe uma atmosfera, uma liberação de Deus sobre essa igreja. Agarre essa liberação do céu. Sabe por quê? Porque o tempo da conquista, ela passa. Você vai ler em Josué 22:1. Josué olhando para essas tribos e falando assim, pronto, para vocês acabou, voltem. Por quê? Voltem. Não tem o que fazer, meu amor, ela vai cutucar o umbigo, não tem o que fazer. Ela está olhando para mim, tentando sinalizar, eu estou vendo que não dá, ela fica brava. Tira a mão do umbigo, isso aí, glória. Deixa eu te dizer, o tempo da conquista passa, porque vai ter um dia Josué vai chegar e vai falar assim, ei, vocês, voltem. Está todo mundo, continua guerreando, por que eu vou voltar? Porque até aqui vocês lutaram no espírito. Se continuar daqui para frente vai ser na alma, e na alma não é bom. Sabe por quê? Porque o dia que Moisés deixou sua alma gritar, ele feriu a rocha. Quem está desequilibrado emocionalmente não está pronto para o campo de batalha. Rapaz, aqui é bom, rapaz. Aqui eu falo, a hora não passa e tem ceia, rapaz. Eu não sabia que era ceia. O pastor me chama de dia da ceia. É difícil de pregar, pastor. Moisés um dia deixou sua alma tomar conta. Ele fere a rocha quando era só para tocar. Devia ter conquistado muito mais, não conquistou, porque deixou sua alma gritar. Josué olha para aquelas tribos e fala assim, volta, porque daqui para frente vai ser na alma, e na alma vocês vão perder. É por isso que tem hora que a gente está entrando em batalhas e está perdendo, é porque a gente está lutando na alma, meu irmão. A alma é traiçoeira, a alma é inquieta, a alma é agitada, a alma leva a gente a um descontrole, a alma deixa a gente meio esquisito. Mas Guilherme, se for no Espírito, irmão, vai testificando com o que Deus está falando, direcionando, apontando.
Então, antes de Deus te colocar no campo de batalha, Jesus vai colocar sua alma no lugar de novo. É bom, não é, Jesus colocar nossa alma no lugar? É ótimo. Mas isso dói demais. Porque colocar a alma no lugar, ele vai ter que trabalhar tudo que a gente pisou na bola, tudo que a gente já foi almático um dia. Quem é muito almático vive tendo que fazer um caminho de volta para consertar o que fez lá atrás. Guilherme, Para mim caminhar para o final, sabe o que eu fiz esses dias, meu irmão? Eu com o pastor Tiago estava meio esquisito um com o outro. Um irmão da igreja me procurou, foi na barbearia, falou assim, você está bem? Tô. O pastor está bem? Falei, pergunta para ele. Falou, vocês estão esquisitos, acaba o culto, cada um corre para um lado, vocês não estão... O que está acontecendo? A gente não está muito legal não, rapaz, é coisa boba. Vocês precisam conversar. Ele falou um dia de manhã isso para mim, pastor Diogo, só que uma madrugada anterior eu tinha sonhado com o pastor Tiago. Vi aquele homem abatido, cansado, André. Contei para a Tabata o sonho de manhã. O Chicão passou lá na barbearia, desenrolou esse manto comigo. Na hora do almoço, eu sentei para almoçar. E quando eu fui comer, Deus falou comigo. Eu comecei a chorar na mesa, olhei para a Tabata, falei, Tabata, vou ter que comer um caminhão de orgulho agora, porque eu me conheço. Eu tenho que falar com esse homem. Comprei um pão, comprei um azeite, comprei um suco de uva. Guilherme, você fez um ato profético. Não, irmão, só fui lá, entreguei para ele, desenrolei algo sobre isso. Estava na reforma da igreja, numa quinta-feira, no banheiro lá, cheguei no banheiro, ele sério, meio assustado de me ver. Falei, nego, nós temos 2 dedos de prosa para trocar, vamos lá na frente? Coloquei ele sentado na frente do altar, olhei para ele, André, falei assim, eu vim orar por você. Pontuei algumas coisas, falei, depois você fala tudo o que você quiser para mim. Peguei na mão dele e comecei a orar, e eu vi aquele homem chorar de uma maneira que há muito tempo eu não via. Olhei para ele e falei assim, cara, você me perdoa, que eu acho que ele falou umas bobeiras por aí. Não falei mal de você não. Falei, eu acho que eu vou embora daqui. Se fosse a alma do Guilherme, eu já teria ido embora, falei para ele. Mas Deus tem me levado a uma estação para mim viver no Espírito. E o Espírito não falou para mim sair daqui, eu estou quieto aqui ainda. Eu abracei ele, eu chorei com ele, e ele começou a falar várias coisas que talvez eu não estivesse pronto para ouvir. E não foi sobre mim, foi sobre ele. Orei por ele, daquele dia para lá as coisas mudaram demais. Estou próximo dele, todo culto eu falo com ele. Guilherme, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que se fosse minha alma, meu irmão, talvez hoje eu fosse um desigrejado ou um cigano. Sabe o que eu fiz? Coloquei minha alma de lado, falei, não, alma, fica quieta. Porque nossa alma vai acabar com a nossa história. Só vim liberar uma palavra para vocês, é o ano da conquista. E, irmão, por mais que você pense, eu quero carro, eu quero casa, eu quero... Vai chegar, mas não é isso que eu vim falar para você. Você vai conquistar territórios geográficos. Você vai avançar. Talvez seja o ano que você vai andar um pouquinho mais, pastor Diogo. Talvez seja o ano, André, que vocês vão andar um pouquinho mais, ei, Túlio. Talvez seja o ano que só a região de Votorantim vai ficar pequeno para vocês. Porque Deus está liberando um novo acesso para a Igreja Batista Foco em Cristo. Não, Deus está liberando um novo caminho para a Igreja Batista Foco em Cristo. Mas para isso Ele precisa dos fiéis, dos verdadeiros, posicionados no campo de batalha. Alguém está olhando e contando a sua história como acabada. Deus está olhando e falando assim, eu não terminei na minha obra ainda. Não. O Túlio foi muito pontual no que ele falou aqui. O Túlio foi muito claro no que ele falou aqui. Eu não estou me importando com os olhares dos homens. Não. Eu não estou esperando a aprovação de alguém. Não. Se eu tenho a palavra que veio da parte de Deus, eu irei. Não, isso é suficiente. A palavra será suficiente. Coloque de pé em nome de Jesus. É um ambiente de uma convocação da parte de Deus.